Uma vontade incontrolável por doces seria a anemia? Quem nunca sentiu aquela vontade enorme de devorar um brigadeiro, principalmente quando o estresse aperta ou o cansaço chega? Pois é, essa vontade toda pode ser um sinal de anemia, especialmente a anemia por falta de ferro. Mas o que é anemia? É como se o nosso corpo estivesse com preguiça de levar o oxigênio para passear pelo corpo, porque faltam glóbulos vermelhos saudáveis, que são como os carros que transportam o oxigênio. E o ferro? Bem, ele é um dos ingredientes principais para fabricar a hemoglobina, que é como se fosse o motor desses carros, responsável por pegar o oxigênio lá no pulmão e levar para todo mundo. Sem ferro, a produção de hemoglobina fica lenta e o corpo sente falta de oxigênio. Aí, meu amigo, o corpo dá um jeito de pedir ajuda, e essa ajuda pode vir em forma de desejos. Vontade de comer doce é um deles. Mas calma lá. Antes de sair por aí achando que virou formiga, é importante lembrar que a vontade por doce pode ter outras causas, como estresse, ansiedade ou até os famosos hormônios da montanha-russa. O importante é ficar de olho. Se essa vontade for frequente e vier acompanhada de outros sintomas, o melhor a fazer é procurar um médico para investigar direitinho, tá certo? A anemia por falta de ferro, infelizmente, não é um problema só nosso. É uma questão que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. É como se fosse aquele amigo que todo mundo tem, sabe? Aquele que está sempre presente, mesmo que a gente não queira. Ela está presente no mundo todo, principalmente em países em desenvolvimento, onde as condições de vida e a alimentação são mais precárias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que a anemia afeta cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, o que representa mais de 30% da população global. É muita gente. Isso mostra a gravidade e a extensão desse problema. As crianças e as mulheres, principalmente as que estão em idade de ter filhos, são as mais afetadas. Mas a anemia pode aparecer em qualquer pessoa e em qualquer idade. Ninguém está totalmente imune. É importante lembrar que a deficiência de ferro é a causa mais comum da anemia, sendo responsável por aproximadamente metade dos casos. Isso significa que muitas vezes a solução está em nossa alimentação. Mas por que será que essa tal de deficiência de ferro é tão comum? Existem vários motivos. Média: Doctor explaining to patient, nutritionist discussing diet with patient, uma alimentação pobre em ferro, que é mais comum do que imaginamos. Problemas na hora do corpo absorver o ferro, que podem ser causados por diversas condições de saúde, aumento da necessidade de ferro em alguns momentos da vida, como na gravidez ou amamentação, quando o corpo precisa de mais nutrientes, e até mesmo a perda de sangue, que pode acontecer por causa de menstruação abundante, úlceras, hemorroidas ou sangramento no sistema digestivo. Esses fatores contribuem para a deficiência de ferro. A boa notícia é que a anemia por falta de ferro, mesmo sendo um problema sério, geralmente tem tratamento. Isso significa que há esperança para quem sofre dessa condição. Suplementos de ferro e uma dieta rica nesse mineral são os caminhos mais comuns para vencer essa batalha. Incluir alimentos como carne vermelha, feijão e vegetais verdes pode fazer uma grande diferença. Mas, lembre-se, o médico é o melhor amigo para te ajudar nessa jornada. Ele pode orientar sobre a melhor forma de tratar e prevenir a anemia. Ele vai te dar o diagnóstico correto e o tratamento mais adequado para o seu caso, evitando que a anemia cause outras complicações, como problemas cardíacos, atrasos no desenvolvimento das crianças e problemas durante a gravidez. Portanto, não hesite em procurar ajuda médica. A anemia por deficiência de ferro, como o próprio nome já diz, acontece quando o nosso corpo não tem ferro suficiente para funcionar direitinho. Esse problema é mais comum do que se imagina e pode afetar pessoas de todas as idades. E para que serve o ferro? Ele é como um maestro,
que ajuda na produção da hemoglobina, uma proteína importantíssima que vive dentro dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Sem ferro, a hemoglobina não consegue fazer seu trabalho corretamente. A hemoglobina é como um Uber que leva o oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo, garantindo que tudo funcione perfeitamente. Sem oxigênio, nossas células não conseguem produzir energia suficiente. Mas quando falta ferro no cardápio, a produção da hemoglobina fica mais lenta e a gente começa a sentir os sintomas chatos da anemia, como cansaço, fraqueza, palidez, falta de ar, tontura, dor de cabeça, coração acelerado, unhas fracas, queda de cabelo e até dificuldade para se concentrar. Esses sintomas podem afetar nossa qualidade de vida de maneira significativa. É como se o nosso corpo estivesse funcionando em câmera lenta, dificultando a realização das tarefas diárias. Diversas coisas podem levar à deficiência de ferro, como uma alimentação pobre em alimentos ricos nesse mineral, problemas na absorção do ferro pelo organismo, aumento da necessidade de ferro em algumas fases da vida, como gravidez e amamentação, e até mesmo a perda de sangue. É importante identificar a causa para tratar corretamente. A anemia por deficiência de ferro é um problema sério, mas, com o tratamento adequado, podemos dar a volta por cima. Consultar um médico é essencial para um diagnóstico preciso. O tratamento geralmente inclui o uso de suplementos de ferro, além de uma alimentação rica em alimentos que são verdadeiras fontes de ferro. Alimentos como carne vermelha, feijão, espinafre e lentilhas são ótimas opções. Mudanças no estilo de vida, como a prática regular de exercícios físicos, também podem fazer uma grande diferença. Manter-se ativo ajuda a melhorar a circulação e a saúde geral. A anemia é como aquela visita inesperada. Quando a gente menos espera, ela chega de mansinho, sem fazer muito barulho, principalmente no comecinho. Os sintomas podem ser tão fraquinhos que a gente nem dá muita bola, confundindo com outras coisas. Mas, conforme a deficiência de ferro aumenta, os sintomas começam a aparecer com mais força e podem incluir cansaço e fraqueza. Parece que a gente está sempre com o pé atrás, sem energia para nada. Palidez, a pele fica pálida, principalmente nas palmas das mãos, na parte de dentro dos olhos e nas gengivas. Falta de ar. A gente sente falta de ar até mesmo parado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Tontura e vertigens. Parece que o mundo está girando, principalmente quando a gente levanta muito rápido. É importante lembrar que esses sintomas podem ser causados por outras doenças e a gente nunca deve se automedicar, combinado? Se você está sentindo algum desses sintomas com frequência, procure um médico para uma avaliação completa. Ele poderá solicitar exames de sangue para verificar os níveis de ferro no seu organismo e te indicar o melhor tratamento. Quem nunca sentiu aquela vontade incontrolável de comer um docinho, não é mesmo? É uma sensação que muitos de nós conhecemos bem. Essa vontade pode ter várias causas, como alterações hormonais, estresse, ansiedade e até hábitos alimentares inadequados. Cada uma dessas causas pode influenciar nosso desejo por açúcar de maneiras diferentes. Mas, em alguns casos, essa vontade enorme de comer doce, principalmente se for frequente e vier acompanhada de outros sintomas, pode ser um sinal de anemia por falta de ferro. A anemia pode se manifestar de formas sutis e inesperadas. Mas qual a relação entre a vontade de comer doce e a anemia? Essa é uma pergunta intrigante que muitos se fazem. A verdade é que os médicos e cientistas ainda não descobriram exatamente o que causa essa relação. Mas existem algumas teorias. Essas teorias tentam explicar como a deficiência de ferro pode influenciar nosso comportamento alimentar. Uma delas é que a falta de ferro pode atrapalhar a produção de serotonina, um neurotransmissor importante para regular o humor, o apetite e o sono. A serotonina desempenha um papel crucial em nosso bem-estar geral. A serotonina é produzida a partir do triptofano,
um aminoácido que precisa ser transportado para o cérebro. Sem triptofano suficiente, a produção de serotonina pode ser comprometida. E adivinha quem é importante nesse transporte? O ferro. O ferro é essencial para muitas funções corporais, incluindo o transporte de nutrientes vitais. Quando falta ferro, o transporte do triptofano fica prejudicado e a produção de serotonina diminui. Isso pode levar a uma série de problemas de saúde mental e física. Com a serotonina em baixa, o humor pode ficar alterado, com sintomas como irritabilidade, ansiedade e até depressão. Esses sintomas podem aumentar o desejo por doces como uma forma de compensação. E o que a gente faz para tentar melhorar o humor? Comemos doces. É uma resposta natural do corpo em busca de alívio rápido. Acredita-se que o consumo de doces pode aumentar, mesmo que temporariamente, os níveis de serotonina no cérebro, dando aquela sensação de bem-estar. Esse aumento, embora breve, pode ser suficiente para nos fazer sentir melhor. Outra teoria é que a anemia por deficiência de ferro pode aumentar o metabolismo da glicose, o açúcar do nosso sangue. Isso pode criar uma necessidade maior de açúcar no corpo. Com pouca hemoglobina, o corpo pode ter dificuldade em transportar a glicose para as células, aumentando a necessidade por açúcar. Essa dificuldade pode levar a uma sensação constante de cansaço e desejo por doces. E o que o corpo faz? Manda sinais para a gente comer doce, na tentativa de suprir essa necessidade. Esses sinais podem ser difíceis de ignorar. É importante lembrar que essa é apenas uma das possíveis explicações para a vontade de comer doce na anemia. E mais estudos são necessários para entender melhor essa relação. A ciência continua a explorar essas conexões complexas.